fundo imobiliário é um ativo que ele junta dois mundos, mercado financeiro e mercado imobiliário. Dinheiro é dinheiro, não tem carimbo, deveria ser igual em qualquer mercado, mas na prática não é. A dinâmica do mercado imobiliário é diferente da dinâmica do mercado financeiro. Sejam muito bem-vindos a mais um Trade and Talk. Primeira vez que a gente acerta o nome do programa, né, Beatriz? Temos aqui um host que não vai errar dessa vez. Meu nome é Felipe Vela, sou analista CNPT aqui na Ativa Investimentos e hoje a gente tem um rosto diferente aqui como co-host comigo, né? Oi, o Vinícius, pessoal. inclusive, teve um pequeno probleminha, não conseguiu comparecer. Se apresente então para o nosso público, Beatriz. Vim aqui substituir o Vinícius só por um dia. Eu sou a Bia Moraes, head de conteúdo da Ativa Investimentos, inclusive patrocinadora do Trade and Talk. Se você não abriu conta, o QR Code está aqui na tela, link na descrição. Façam isso. E também criadora do canal Pé de Meia. Muito obrigada. Na verdade, se vocês quiserem, a Beatriz aparece mais, coloca aqui no comentário pra gente, né? Se você ainda não abriu conta na Ativa Investimentos, tem um QR Code aqui em cima ou um link na descrição. Você vai ter aí plataforma profissional gratuita, operando apenas um mini contrato por mês, atendimento humanizado, não tem robô aqui, fila de atendimento, corretagem grátis ativando o RLP, enfim, todo o pacotinho básico ali para que você possa operar e tentar aí, né, bater o mercado financeiro. Tá, eu vou fazer mais um adendo, temos sala ao vivo, inclusive se inscreva no canal da Ativa para ver esse cara lá todo dia junto com o Jorge. Verdade, o analista CNP mais bonito do Brasil. Segundo ele votação da minha mesmo, mãe e da minha avó. Segundo ele mesmo, é o mais bonito. Bom, hoje nós temos um convidado aqui de peso, Arthur Vieira, do Clube do FI. Clube FI, né? Não é Clube do FI. Pô, prazer recebê-lo aqui. Não errou o nome do programa, mas errou o nome do Clube FI. Então tá tudo Uma coisa certo. tem que sair errado. Do convidado, né? Cara, hoje eu vou ser mais coadjuvante, porque eu sou mais o cara degenerado aqui do mundo do trade em si, né? Por isso que a gente trouxe a Beatriz, que é mais moderada, comedida. Eu entendo pouco sobre fundos imobiliários. Eu acho que é até legal a gente trazer alguém que realmente entenda pra passar esse conhecimento aí pro nosso público, né, Bia? Então hoje eu vou deixar você brilhar, hein, cara? Não, acho que até pro público trade, né? Uma coisa não exclui a outra. Fazer trade não exclui investir em fundos. Verdade, Tô errada? exatamente. Se você está colocando todo o seu dinheiro no trade, não faça isso, tá? Esse é o caminho em linha reta aí pro fracasso. Exato. Arthur, muito obrigado principalmente aí, em primeiro lugar pela sua presença. Imagina. Cara, como é que você começou no mercado? Você tem bastante, estava conversando aqui no backstage, né? Você tem bastante tempo de mercado. Tenho, né? comecei em 1999, porque meu pai começou a trabalhar no mercado financeiro em 1960. Caraca, E fazia cara. IPO de porta em porta, 1960 era ações ao portador ainda, né? Tinha ações ao portador ou nominativas, tanto faz, né? E naquela época a IPO chamava underwriting e a empresa contratava lá os distribuidores, eles saíam de porta em porta. E era da empresa, né? Era da empresa, exatamente. E depois tinha a negociação, mercado secundário, bolsa, tal, como tudo. Então eu nasci nesse ambiente, falava disso o tempo todo com meu pai. E eu tenho um irmão e uma irmã já falecida e eu sou mais novo. Todos foram trabalhar com ele. Todos acabaram indo trabalhar com ele. Minha irmã não se adaptou, ficou um tempo e saiu. E aí depois fui eu. Porque isso foi em 99, outro mundo, outra época, não tinha QR Code, não tinha nada disso. E meu pai já com bastante tempo de mercado, experiência, tinha uma carteira grande de clientes. E naquela época, para atender cliente, era por telefone. A gente tem duas orelhas. Então, o atendimento não era escalável. E meu irmão estava lá com ele, atendendo junto à carteira de clientes, mas precisava de mais orelhas. Então, lá fui eu emprestar as minhas outras duas. E assim comecei como agente autônomo, quando nem era agente autônomo. A gente era chamado de corretor de valores, que era um nome muito mais decente do que agente autônomo de investimentos, né, diga-se de passagem. É estranho, né? É estranho. Não gosto muito desse nome. E assim que eu comecei, e numa época em que até existia fundo imobiliário, mas eu particularmente nem sabia que existia, né? O fundo imobiliário foi criado em 1993, por lei aqui no Brasil. Eu comecei a trabalhar em 1999, mas era um mercado em que eu atendia investidores, principalmente em ações, e muitos day traders, inclusive, que ficavam ligados o tempo inteiro. Para você aí que tá tudo fácil hoje, né? Você cria sua conta, adere à plataforma, tá operando no mesmo dia, né? Naquela época era telefone, tinha que ligar para fazer Telefone. Eu não trabalhava no pregão Viva Voz, mas era a época do pregão Viva Voz. Eu trabalhava na mesa. Então o fluxo era eu ligado com o cliente o tempo todo, não conseguia nem ir no banheiro durante o pregão. E na mesa tinha lá os operadores de mesa, os funcionários da corretora, tinha caixinha. Então o operador de mesa ficava ligado o tempo todo com um operador de pregão.
e esse que estava lá embaixo na gritaria. E aí o operador ficava dando o preço de mercado. Então, quanto que está a Petrobras? Está 10,20. Não era de 1 em 1 centavo o spread, era de 10 em 10. Está 10,20, 10,20. Comprador a 10, vendedor a 20, sabe lá o que era antes, 40. O lote 30. era de 1.000 na época, não era? Lote de 1.000, exatamente. Você imagina, spread de 10 centavos mínimo com lote de 1.000. Isso aí. Não era brincadeira para pessoa não era física, acessível, né? Não era. Então, o operador de pregão passava o preço para o operador de mesa, que falava para a gente na mesa tá 10,20, eu falava para o meu cliente tá 10,20, ele falava compra 1.000 a 10. Aí eu falava para o operador de mesa, compra 1.000 a 10. Ele falava para o operador de pregão, compra 1.000 a 10. E o operador de pregão começava a gritar, eu compro 1.000 a 10, eu compro 1.000 a 10. Aí fechado, tomou fechado, ele confirmava, o operador de mesa confirmava para mim, eu confirmava para o cliente, anotava num pedaço de papel. E o telefone sem fio rolava, né? Lá embaixo. Não, uma informação Chegar divergente da errada e outra. Ah, sim. Boleta Imagina, errada, né? né? É, ou até os caras hoje boleta passarem errada, né? ali entre si, né? Mas enfim, hoje é muito difícil. Não, aqui na mesa a gente vê algumas boletas saindo. Ah, não, mas aí é o dedo gordo. O cara escreveu errado ali, né? Na Difícil, época né? você podia falar errado, mandar comprar em vez de vender ou coisa assim. Caraca. Né? Cara, você estava falando sobre os fundos imobiliários, né? Que são produtos que já existem há bastante tempo, mas na realidade não são produtos que ficaram em esquecimento praticamente, né? Até pouquíssimo tempo atrás. Começou a ganhar atração aí de alguns anos pra cá, né, cara? Acho que o grande crescimento veio lá por volta de 2012. Tem gente que fala que foi o renascimento dos fundos imobiliários. Veja, em 1993 não tinha nem plano real ainda. Nossa, verdade. Né? Era uma terra totalmente diferente da que a gente vive. A lei é de 93, a primeira regulamentação é de 94. O primeiro fundo foi nascer uns 2 anos depois e não era listado em bolsa. Então, um processo de evolução meio que natural. Aí, em 2012, eles começaram a crescer, tiveram um boom e saíram, assim, de 20 mil investidores para 100 mil investidores e isso era incrivelmente Mas isso por muita quê? Tá gente. ligado ao cenário? O que rolou nessa época? Um pouco de tudo, né? 2012, a gente já tem uma economia muito mais estabilizada, imóveis de qualidade para os fundos imobiliários comprarem e os juros começando a cair. Então, todo mundo entendendo melhor o mercado. O próprio gestor do mercado financeiro, o cara não entende de imóvel e essa curva de aprendizado leva um tempo. Né? Estabilidade de preço de imóveis também, né? Eu acho que é... Também. Um cenário muito instável, é difícil, né? Tá, mas aí como é que você saiu da bolsa e foi parar nos fundos, nessa parte mais analítica? Antes de você falar, cara, eu queria deixar claro aqui, você tá muito bem, cara. Você tá falando que tá no mercado desde 99? Comecei cedo. Não, vamos perguntar O Arthur a idade, parece mais novo do que eu. Comecei cedo, eu tinha 21 anos nessa época. Caraca. Por causa do meu pai, né? Justamente naquele tempo, era muito difícil ter acesso a trabalhar no mercado financeiro. Né? E eu fui, naturalmente, por causa do meu pai. Né? Não era uma coisa... Não tinha tanta vaga, disponibilidade para trabalhar como hoje. Bom, como que chegou o fundo imobiliário na minha vida? Por mera, assim, total curiosidade. Tá? Isso foi... Quando eu conheci esse mercado foi em 2010. Continuava sendo agente autônomo, carteira de clientes, operando ação e tudo mais... E aí eu vi em leilão, na tela do meu Mega Bolsa na época, um ativo em leilão que o código eu não conhecia. E eu falei, caramba, o que é isso? Né? Era um código terminado em 11, eu fiquei curioso. Lembro até hoje, era o FFCI 11, Rio Bravo Renda Corporativa, que hoje em dia mudou de código, mas ainda existe o fundo. E aí comecei a procurar informação, achei. Era um fundo que tinha lá uns 4 escritórios. Falei, caramba, se eu comprar isso aqui, eu recebo aluguel desses imóveis todos os meses. Isso aqui é fenomenal. Piadinha. Tem um potencial gigante esse negócio. Eu vou me especializar, vou virar referência nesse negócio. De fato, naquele dia eu falei, vou virar referência nesse negócio. E aí comecei a pesquisar. Não tinha literatura, não tinha curso, não tinha livro, não tinha nada. Mas tinha prospecto inicial. Aqueles calhamaços de 500 páginas e tal. Ó, ali tem muita informação, muita informação. Se você ainda não viu o que é um prospecto inicial. Não sei nem se Hoje em dia é muito complexo, né? Os caras começam na bolsa e tem tudo mastigado. E aí, então, lendo o prospecto, eu fui aprendendo. Tem muita informação de mercado lá, né? Isso é um fundo de logística. Primeiro, ele vai te explicar o que é um galpão de logística, qual que é o ciclo do mercado imobiliário e tal. Aí comecei a ligar para gestores, todos eles foram muito solícitos e ia tirando dúvida, eles iam me ensinando e tal. E eu tinha um blogzinho, que aliás existe até hoje, mas assim, nada profissional. E
escrevia algumas coisas sobre o mercado de ações. Ele se chama Bastidores da Bolsa. Eu nunca tive pretensão de ensinar ninguém a ganhar dinheiro, mas eu mostrava os bastidores. Então, você quer fazer uma operação a termo? O que é um termo? Para qual carteira vai a garantia? Os bastidores da coisa. E eu fui lá escrever um texto sobre fundo imobiliário e percebi que teve bastante interesse das pessoas que liam. Aí tá aí, né? De fato, tem um nicho importante aqui e eu vou me aprofundar nesse negócio. Continuei, isso foi em 2010. Em 2012, são 2 anos estudando, aprendendo e tal, em 2012 veio esse boom de mercado. E aí todo mundo queria saber o que era fundo imobiliário. Aí o blog explodiu. O blog, também, melhorou bastante, mas a questão não tinha quem falasse de fundo imobiliário. Tinha o Sérgio Beleza, que está aí até hoje, a gente chama ele de pai dos fundos imobiliários, mas a imprensa precisava de fontes. Uhum. E o jornalista, ele quer trocar fontes, né? Ele não gosta de repetir sempre a mesma. E aí meu telefone começou a tocar. Então era Exame, Infomoney, Valor e tal, precisando de uma fonte para falar de fundo imobiliário. E assim eu fui começando a ficar um pouco mais exposto. Por outro lado, eu estava fazendo pós-graduação e os alunos demandando aulas de fundo imobiliário. E quem tinha de professor para dar aula de fundo imobiliário? Não tinha. Ao mesmo tempo, o mercado estava numa fase muito difícil. 2012 para ações, a gente estava vindo... subprime, né? Subprime. Que aqui não acabava nunca, né? Os Estados Unidos já estava bombando e tal. Aqui era uma crise sem fim. Vinha junto depois várias outras. A Grécia quase quebrou, os PIGs e tudo mais. E aqui no Brasil, cara, uma crise que não acabava. E eu, agente autônomo, sem ganhar nada praticamente, precisava de uma outra fonte de renda. Falei, vou dar aula de fundo imobiliário. Montei um curso de fundo imobiliário. Liguei na Ancor, na época, hoje é Ancord, né? Incluiu distribuidoras, na época era só Ancor de corretoras, Associação Nacional das Corretoras, e na Bolsa, BMF Bovespa, não B3 ainda. Falei, vi o programa de curso de vocês e não tem fundo imobiliário, e eu tenho um curso de fundo imobiliário para oferecer. No mês seguinte eu estava dando aula na Ancord, e na Bolsa demorou mais, é uma empresa muito grande, tem uma burocracia e tal, mas no início de 2013 eu comecei a dar aula lá. Não de fundo imobiliário ainda, mas comecei a dar aula na Bolsa. E aí, então, nos cursos de pós-graduação também. Eu estava fazendo pós-graduação, falei, eu posso dar aula de fundo imobiliário. Cara, entrei, por causa disso, da necessidade. Eu estava terminando minha pós-lato sensu, eu não era mestre, eu até hoje estou fazendo o meu doutorado e tal. Você vai fazer uma pós numa grande escola, FIA, FGV, FIPCAF. Se não for mestre ou doutor, esquece que você não vai dar aula lá. E eu não tinha nem pós-graduação completa ainda, lato sensu, e já estava dando aula porque não tinha professor. E tinha muita demanda, né? Então aí eu conheci a força do nicho. Fundo imobiliário, por incrível que pareça, até hoje é nicho. Entende? Até hoje. E quem consegue se posicionar num nicho ocupa um espaço que tem demanda. E demanda de um público que é sempre carente. Seja lá o que for, cara. Às vezes é um esporte que pouca gente pratica. Você começa a escrever sobre aquele esporte. É pouca gente se comparar com o futebol. Mas tem um tanto de gente que quer informação sobre aquilo que não encontra informação sobre aquilo. Em economias maiores, a gente vê muito a força do nicho, né? Tem gente especializada em tudo, serviço, produto e tal, para nichos, né? Carros antigos, coisas assim. E o fundo imobiliário foi assim que surgiu. Eu fiquei encantado com o produto, comecei a investir para aprender e tal, e depois percebi que tinha uma avenida ali nesse nicho. Muito parecido, inclusive, com a história do Massaro, né? Que esteve aqui com a gente. E vocês criaram ali esse educacional e... Como eu posso dizer? Eu até brinquei com o Massaro que ele foi um dos primeiros influenciadores, né, de finanças da época, né? Você falou que os próprios veículos de imprensa procuravam vocês em uma época que não existia esse conceito, né, de educação financeira e tudo mais, né? Essa época em 2010, 2012 estava muito incipiente, né? Sim. 2012 hoje virou nem o Instagram estava funcionando direito ainda era muito... E era uma época que não tinha digital, exatamente, né? Era tudo mídias analógicas. Do Orkut. Então, a educação financeira também veio muito com a internet, porque até então... Sim, a tecnologia mudou tudo. Mudou toda a lógica de negociação de títulos e valores na Bolsa, como a gente estava falando, né? Escalou. E a mesma coisa na comunicação.
mesmo isso aqui que a gente está fazendo hoje, cara, a estrutura aqui é ótima e é mínima. Exato. Certo? E isso não seria Sim. possível. Seria possível em 2012. Vamos gravar um programa de rádio. Tá. Zero chance. Aonde? Qual E estúdio? o seu pra- trabalho tudo como mais? influenciador, não sei se é assim que você se coloca, né? Por isso as aspas. Começou quando? Porque você já era professor, Sim. tinha um blog também, né? Bom, eu realmente não me considero um influenciador e sim um professor. Acho que tem uma diferença muito grande aí. Mas começou lá por volta de 2016 no Infomoney. E isso tudo tem a ver com educação também. Então, eu comecei a dar aula por uma necessidade, isso vira uma paixão, assim como o mercado financeiro. Quem começa a dar aula não para nunca mais. E a tecnologia chegou nesse mercado e foi transformando o mercado também. Aquela aula de ficar virando slide, escrevendo na lousa e tal, aquilo estava passando por uma transformação muito grande, vindo para a aula em vídeo. E eu topei essa transformação. Então, comecei a gravar aula em 2014. Eu, o Massaro e mais alguns professores da Bolsa, esse foi o meu primeiro curso online. Foi gravado em 2014 pela B3 em parceria com a Veduca. Eu dava algumas aulas, o Massaro dava outras e tal. E eu falei, cara, tem outro mundo aqui, né? E muitos professores até hoje são resistentes a isso. Mas a verdade é que não tem Já jeito. É uma realidade. Então eu fui aprender um pouco mais sobre comunicação. Quer dizer, dar aula é conteúdo e forma. Não adianta você saber muito do conteúdo, você tem que saber passar, você tem que ser didático. Então foi estudar sobre forma, sobre comunicação. E aí em 2015, por aí, eu comecei a escrever um blog para o Infomoney. E na mesma época eu respondia dúvidas de leitores da exame.com. E aí fui, né, tendo que melhorar a minha comunicação. Eu sou formado em Direito, não advogo, mas sou formado em Direito. Então aquele texto medonho dos advogados, né, medonho, horroroso. Muitas palavras técnicas, Nossa, né? um inferno, aquilo uma coisa anacrônica até hoje, impressionante. Então tinha um texto horroroso. E aí eu escrevia um texto, mandava lá para Exame e para Infomoney, e os caras falavam, cara, tá ótimo, mas precisa ter um terço desse tamanho. Dá trabalho, né? Escrever menos é muito mais difícil do que escrever mais. Falar menos é mais difícil do que falar mais. Ser conciso é difícil. E isso já me foi ajudando a trabalhar um pouco da comunicação. Depois veio esse início dos cursos online e o João Sandrini, que estava na Infomoney, que montou isso lá, falou, cara, vem gravar um curso de fundo imobiliário aqui. Aquele curso que eu fiz quando eu estava na Ancord, eu convidei muitos jornalistas, falei, vai lá fazer o curso. Porque eu percebi a dificuldade que o jornalista tinha por não conhecer fundo imobiliário. Eu falava, vai lá fazer o curso. E muitos foram. Então eu fui também criando não só contatos, mas relação de confiança com o jornalista, que é um negócio super importante, né? Todo mundo quer ser fonte, todo mundo quer sair na imprensa. E o jornalista demora um tempo para saber em quem ele confia e em quem não. Então isso tudo foi sendo um processo que foi me levando a ter bons contatos e relações de confiança com os jornalistas. O João Sandrini era um dos jornalistas que tinha ido fazer o curso, e quando ele assumiu essa área que era nova na época no Infomoney, de cursos, ele falou, quero que você grave um curso de fundo imobiliário, aquele curso que eu fiz na Ancord. Eu falei, tá, eu entendi o que você quer, eu não vou gravar aquele curso, porque você fez em 2012, a gente está em 2016, eu já evoluí muito aquele conteúdo, mas eu entendi o que você quer, vamos fazer. Maravilha, gravei o curso. Terminando de gravar o curso, ele também estava montando lá a TV Infomoney, que já era viável com a tecnologia, mas ainda assim não era tão replicável quanto é hoje, né? Qualquer um de casa tem um canal do YouTube, naquela época não. E aí eu falei, cara, você tá louco, você quer que eu apresente um programa no Infomoney sobre fundo imobiliário? Assim, tudo me dizia para falar não, mas eu respondi sim. E aí fui estudar, fui fazer curso de apresentador e tudo mais. Novamente, pensar na forma, não só no conteúdo. E assim que eu fui ficando conhecido cada vez mais nesse mundo de fundos imobiliários. Então, a sua transição, diferente do Massaro, né? A gente conversou aqui com ele quando ele veio, ele falou que a transição dele pro digital foi mais demorada, né? Não é que foi demorada, ele não acreditou tanto, né, nessa revolução do digital, ele não achava que
a internet em si seria um veículo relevante de imprensa, né? Ele falava, pô, você é doido, eu tenho minha mídia aqui física, né? Jornais relevantes, televisão e tal, pra que eu vou para um YouTube da vida? No seu caso, essa transição ela foi mais simples, né? Talvez muito por orgânica, né? O Massaro, ele era colunista da Exame.com. Cara, era um negócio dificílimo de atingir. Realmente era dificílimo de atingir. E eu lembro, eu comecei a ser fonte na Exame.com. Na revista Exame, não, de jeito nenhum. Na revista o cara tem que ser diretor de alguma coisa assim e tal. Naquela época eu já pensava, cara, eu até entendo a lógica. Só que quantas pessoas leem a revista? Cada vez menos. Quantas pessoas leem o site? Cada vez mais. Eu estou mais feliz sendo fonte na Exame.com do que na revista Exame. Né? Então você percebeu esse potencial aí da internet, sim, né? Sim. Mas o Massaro também percebeu. Ele fazia live no YouTube muito Ele falou que ele só demorou um tal. pouquinho mais pra pegar essa... Sim. Porque a gente tava trocando uma ideia com ele, né, cara? E pelo potencial que ele tinha, pela relevância na época, era pra ele ser aí a Natália Arcuri, o primo rico, né, do dia de hoje. Porque ele fala mais sobre a educação financeira abrangente, né? Não é tão nichado assim. Mas tem uma diferença aí, sem prejuízo. Tem linguagens, formas também, mas a gente é de um tempo do conteúdo. Entendi. Não da influência. Entendi. Vocês não se preocupavam muito com o show e sim com a qualidade do conteúdo passado. Exatamente. Entendi. Hoje é um mundo de... A concorrência está tão grande para o criador de conteúdo que ele tem que chamar mais atenção para a pessoa conseguir depois ouvir ele do que outra coisa, né? Isso acontece também no mundo educacional. Então, cada vez mais as pessoas querem que o curso seja rápido, seja legal, seja divertido e tal. E eu não sou totalmente contra. Mas tem coisas que não dá simplesmente para ser fácil, legal, engraçado. Tá? Para evoluir, a gente precisa se esforçar. Então, cara, você quer um certificado dizendo que você é especialista em fundo de investimento? Se esforça. Não, eu concordo. Eu vou tentar fazer a aula mais dinâmica possível, a mais interessante possível, mas não significa que ela vai ser rapidinho, videozinhos de 5 minutos, um podcast e te dá um certificado. O mercado empurra a gente para isso, mas eu não concordo com isso. Não, eu concordo plenamente com você. Tanto é que a gente estava conversando no podcast com o Massaro, a gente estava conversando sobre a situação atual da internet, né? E dos influenciadores de finanças. Que agora a gente está migrando até para uma outra categoria, que é o TikTok. Tem nego querendo ensinar finanças e assuntos maçantes no TikTok, vídeos ali de, sei lá, 1 minuto. Você imagina um cara falando sobre gregas num vídeo de 1 minuto, né? O que você consegue extrair de informação daquilo? Então, eu concordo. Tem alguns assuntos que a gente precisa de profundidade, né? E hoje, realmente, o educacional voltado ao mercado financeiro está muito mais atrelado à promessa, né? Uma grande promessa e a entrega rápida. Campo. Essa conversa vai para outro campo, que é o marketing. Sim. Eu sou um cara estudioso. Eu estou terminando meu doutorado em administração. Eu estudo finanças. Tem muita gente que estuda mais marketing do que finanças. Certo? Sim. O marketing é chamar atenção, o marketing é criar polêmica, o marketing é ficar inventando frases fortes e curtas. Isso é marketing, mas não é finanças. Entendeu? Entendi. Tem muito, o que você quer dizer é tem muito marqueteiro, mas na hora de entregar conteúdo em si, acaba às vezes sendo um pouco raso, né? Tem gente que tem conteúdo, mas vai, né, joga o jogo do marketing. E tem muita gente que não tem conteúdo de finanças, mas é bom no marketing. E a gente tem uma realidade que é uma geração que prefere a coisa rasa. Entende? O vídeo de 1 minuto do TikTok, seja lá o que for, é cada vez mais curto. Começou com o Twitter em 200 palavras e a coisa é cada vez mais curta, mais curta. Tem inúmeras vantagens das redes sociais, da internet como um todo. Mas ela nos leva ou nos conduz para quem... o termo influenciador implica em dizer que eu acho que eu sou capaz de influenciar você. Tá? Então, quem se deixa influenciar está indo para um mundo cada vez mais raso, um mundo de certezas. A certeza é estagnária. A gente só avança por meio de dúvidas. Sim. Tá? Concordo. Então, a frase forte, é uma certeza que, nossa, eu vou seguir esse cara. Não venha me seguir que você não vai encontrar isso nos meus conteúdos, né? Eu acho que quem realmente tem conteúdo para entregar está tendo essa dificuldade. Acho que essa é a maior dificuldade, que é chamar a atenção em formatos que são consumidos hoje. TikTok, é um copy bem feito no Instagram para conseguir fazer que a pessoa continue ali no conteúdo. Então, eu acho que também está tendo um filtro, né, hoje em dia. Tipo, as pessoas estão vendo quem é o criador que realmente tem o que entregar
E tem aquele cara que é copy, que é esse textinho bonito, que chama atenção, que vende. Sim. Mas depois de um tempo, a pessoa não consegue ficar alimentada de copy, né? Tem que ter um conteúdo por trás. Então, acho que também vai haver um filtro natural aí daqui a um tempo. Eu acho que isso acontece em todas as áreas também, né? A gente tá passando por isso no mercado financeiro, mas em outras áreas isso já aconteceu, né? Você tem um boom ali, principalmente porque as pessoas entendem que tem dinheiro naquele business, né? Uhum. E aí tem algumas pessoas ganhando muito dinheiro. Opa, eu quero meu pedacinho daquilo ali. Então vou fazer um marketing agressivo, um copy, etc. Cada vez mais tem gurus, influenciadores que vendem cursos super rasos que não entregam nada e acaba tendo uma limpa e voltando ao que realmente importa, que é conteúdo. Eu acho que é natural que isso aconteça, né? Do outro lado tem quem compre, né? Então, esse é um problema também, né? Não tem como a gente reclamar disso se as pessoas continuam comprando cada vez mais. Sim. Cara, vamos voltar à história agora. E como que você chegou no Clube FI? Como a gente parou ali em 2016, então Sim. Você entrou ali na Infomoney, né? Primeiro como um professor, veiculou seu curso ali na Infomoney, depois como um apresentador da TV Infomoney, né? E aí, como que você caiu no Clube FI? Caiu não, né? Porque você é sócio do Clube FI. Sou sócio, atualmente. Antes disso, então, fiquei na Infomoney de 2016 até 2020, toda sexta-feira, fazendo a entrevista semanal e tal. Isso também, cara, me fez aprender cada vez mais. Cada conversa a gente aprende alguma coisa, né? E conhecer mais gente e tudo mais. E foi, naquele momento, realmente pioneiro para isso. Trazer gestores, consultorias e tal. Foi muito legal. Hoje isso é replicado, tem uns 100 canais de YouTube que falam de fundos imobiliários. Eu acho ótimo, de verdade. Acho ótimo. Mas posso dizer que dei uma contribuição no início. E aí, em 2020, a Exame já tinha sido comprada pelo BTG. E o pessoal me ligou e falou, então, você não quer vir para cá? Vamos conversar. Né? Tomar café, eu tomo café com todo mundo. As conversas foram evoluindo, me fizeram uma proposta bacana e eu aceitei o desafio de ir para lá. E fiquei até, então, agora, início de 2022. No meio disso, veio uma proposta do Clube FI que estava passando por uma remodelada, por uma repaginação. O Clube FI nasceu em 2015. Nossa, é tão antigo assim, cara? É. Pô, eu não tinha ideia. Eu fui conhecer agora em 2020. Porque pode ter gente que não conhece do outro lado. Clubefi.com.br é um site especializado em fundos imobiliários, em informação como um todo. Assim, dados, notícias, relatórios, carteiras recomendadas. A gente é uma plataforma de serviços. Tá? Você quer investir em fundo imobiliário, você vai encontrar ali um fórum, que é muito rico também, fórum de investidores, que é uma coisa que ainda resiste, né? Desde lá atrás, desde a época do Orkut, uma coisa assim. Então, tem serviço para todo mundo, para o iniciante, para quem já é iniciado. Você tem uma ideia, a gente tem uma parceria com a Sila, que é uma empresa de dados do mercado imobiliário. Então, dos imóveis que pertencem a fundo imobiliário, assinando o plano mais caro, evidentemente, você vai ter acesso ao imóvel, à matrícula do imóvel, ao histórico de negociação daquele imóvel, ao preço de locação. Então, tem desde o conteúdo mais inicial até o conteúdo mais aprofundado para todo o mercado, para profissional, para investidor e tudo mais. Isso nasceu em 2015. Quem criou o sócio fundador é o Rodrigo Cardoso, que é um cara que a história dele tem a ver com imóveis, a família sempre investiu em imóveis até o dia que ele conheceu o fundo imobiliário. E aí ele conta que ele ligou lá para o corretor dele, para o assessor, falou, qual que é a mentira dessa história e qual que é a pegadinha dessa história? Quer dizer que se eu comprar cotas disso aqui, vou ter participação nesses baita imóveis, receber aluguel todo mês isento de imposto de renda, onde está a pegadinha? E o cara falou, não tem pegadinha nenhuma, é exatamente isso. Tanto que hoje ele fala que fundo imobiliário é um produto que para vender basta falar a verdade. É muito simples de vender fundo imobiliário. E aí ele convenceu a família dele a vender todos os imóveis e trocar tudo por fundo imobiliário. De tal forma que ele precisava controlar a carteira de investimentos dele, da família. E ele é programador, ele foi lá e desenvolveu um programa para ele. De repente ele olhou, esse treco aqui pode servir para mais gente. E aí pôs no ar um site, baseado no que ele tinha criado para ele próprio. E o site começou a ganhar cada vez mais gente, interesse e tal, e foi crescendo. E aí ele, apaixonado pelas duas coisas, e programador, ele vai pensando em cada vez mais funcionalidades e tal. Bom, chegou um momento agora, final de 2021, 2022,
que a plataforma tinha crescido de tal forma que precisava profissionalizar mesmo, trazer mais gente, mais sócio, mais braço, mais ideia, mais diversidade. E nessa eu já conheci ele há muito tempo, sempre fui usuário do site e amigo do Rodrigo, e veio uma proposta de eu ir para lá e me tornar sócio. A gente foi, também conversamos bastante, analisando bastante as propostas, e deu certo e topei. Então entrou agora eu, Felipe Ribeiro, Danilo Barbosa, isso de gente mais conhecida do mercado, mas tem o Felipe Guinle, que é um co-CEO, e o Michael Brito, que é o CTO. Então agora temos um time de tecnologia. É uma virada mesmo, né? Uma nova fase da empresa para ter mais serviço, mais informação sobre fundo imobiliário. E lá fora, vocês também têm educacional, né? Sim, tem curso, exatamente. Que legal. Eu especificamente estou lá para tocar a área de educação e de comunicação. E são produtos, one time shot, ou você paga uma mensalidade? Como é que funciona? Paga uma mensalidade. E aí tem acesso a e aí são várias faixas ali, né? E tem acesso ao educacional, serviços, etc. Sim, tem coisas que o assinante tem acesso a tudo, tem coisas que ele paga em separado. Por exemplo, um curso, se ele for assinante, ele não vai ter o curso de graça, mas ele vai ter um desconto em relação ao preço para quem não é assinante. Mas relatórios de análise, por exemplo, o assinante do plano FIData Plus, ele tem acesso a todos os relatórios, e a gente tem o que a gente chama lá de um marketplace. Tem várias casas parceiras que penduram o relatório lá. Então, hoje você tem acesso a 5 casas, entre elas a CDI, onde está o André Massaro. Tá? E a gente está ampliando isso. Então, esse assinante ele vai ver lá vários relatórios de várias casas diferentes e depois ele vai ler aquele que ele prefere. Né? Pô, que legal, cara. Deixa eu aproveitar, eu vou fazer. Aqui na Ativa a gente tem uma carteira de FII. Acho que é até legal a gente abrir, às vezes debater, enfim. Ou então a gente faz isso em outro momento. Mas tem alguma corretora com carteira lá? A gente pode pensar nisso? Podemos, lógico que podemos. Tá vendo? Legal. O Clube Nossa, Beatriz fechando negócios ao vivo? Não, porque realmente eu vejo que o investidor de fundo imobiliário ele tem uma característica muito específica, né? Eu, por exemplo, tenho um amigo que só investe em fundo imobiliário e se recusa a saber do resto. Não quer saber de mercado, não quer saber de nada, só quer saber dos fundos, só compra fundo, não sei o quê, viciado em fundo. Então, eu vejo que realmente o site deve ser muito nichado, né? Você deve ter um público muito qualificado. Eu, por exemplo, eu tenho porque tem que ter. Eu sou super a favor. Eu acho que para quem quer, principalmente, colocar o primeiro pezinho ali na renda variável, é o melhor produto possível de fundo imobiliário. Mas eu não entendo. Eu sou zero à esquerda de fundo imobiliário. Por isso que a gente trouxe a Beatriz, que é... Não, mas eu também não sou a pessoa do fundo. Inclusive, eu acho que até se tiver algum investidor que não investe aí em fundo, eu sempre acho que, independente do tipo de investimento, né? A gente não precisa ser um especialista para investir, basta confiar em quem sabe, né? Seguir boas recomendações, acompanhar. Então, ainda mais um fundo, né? Que você tem... por trás uma gestão profissional. As carteiras são automatizadas lá? Ou a pessoa consegue executar automaticamente a carteira ou não? Ela própria tem que executar? Ela própria executa. Isso a gente não tem ligação com nenhuma corretora e não é pelo Clube FII que ele faz negócio. Entendi. Ali ele vai ter informação. Show. Falando nisso, né? Já me colocando aqui no lugar de alguém que não entende, um leigo. Você acha que é mais interessante? Eu sei que a gente tem aí as duas classes e faz sentido ter as duas, mas eu vejo uma discussão ali da galera falando sobre fundos de tijolo versus... O que você acha? Tijolo, com certeza? Então, todas as pessoas que entendem um pouquinho mais, eu pergunto, falam sobre isso. Mas por quê? Agora me explica da perspectiva de alguém leigo. Não que a gente não deva investir em fundo de papel. Fundo de papel é o fundo que investe em CRI, mas... O investidor de fundo imobiliário, o que ele está buscando geralmente? Renda recorrente e de longo prazo, certo? O fundo de tijolo, ele vai gerar renda recorrente e harmônica. Praticamente igual todos os meses. Ah, entendi. Um fundo de papel... É uma constância, né? Olha que interessante, né? Fundo de papel... é um fundo imobiliário que é um ativo de renda variável que só investe em títulos de renda fixa, certo? O fundo de tijolo investe em ativos de renda variável. Um imóvel é um ativo de renda variável. O fundo que só tem renda fixa tem rendimentos que variam muito. O fundo que só tem tijolo tem rendimentos muito estáveis. Cara, que loucura. Olha que loucura. Por quê?
Quando o fundo compra lá um monte de CRI, digamos que eles sejam indexados a IPCA mais alguma coisa, IPCA mais 5, 7, 9, seja lá o que for. Geralmente, um CRI pode ter, não tem padrão, né? Ele pode pagar mensalmente, trimestralmente, anualmente, seja lá o que for. Mas é muito comum que os CRIs que pertencem a fundos imobiliários tenham um fluxo de pagamento mensal. E ele paga o indexador, que é a inflação, mais a taxa de juros. A taxa é fixa, ela não muda, mas o indexador muda freneticamente todos os meses. E provavelmente o duration é muito longo, né? Então... No mercado imobiliário, sim, o duration é longo. Então aí você tem um impacto grande, né? Na marcação ao mercado, mas o que mais importa para o investidor não é esse impacto do preço do título, é quanto o fundo distribui de rendimento. Então, se o IPCA foi 2 no mês, 2 de IPCA mais 3% de cupom de renda fixa, fazendo uma conta que não é essa, mas só para ficar mais simples, o fundo tem 5 para distribuir. Aí o IPCA é 1. Agora o fundo vai distribuir 4. Aí o IPCA foi 3, o fundo vai distribuir 6. Entende? Cara, eu entendi. Então, ou ele é indexado a CDI mais alguma coisa. Então, como sempre tem uma parte disso que é pós-fixado e que oscila pra caramba, até porque estamos no Brasil, a distribuição de rendimento de um fundo de papel, ela oscila muito. Uhum. Então, vamos voltar lá. Por que as pessoas investem em fundo imobiliário? Porque elas querem ter uma renda complementar para sua aposentadoria. Uma renda para aposentadoria, ela tem que ser harmônica, ela tem que ser previsível. Tá? O KNCR, que é um dos maiores fundos de papel do mercado, ele agora já está começando a diminuir, porque ele está atrelado ao CDI, ainda está distribuindo bastante, mas tende a diminuir em breve. Mas ele está distribuindo algo entre R$1,20 e R$1,30 por cota. Há 2 anos atrás, ele distribuía 30 centavos por cota. Porque o CDI estava 2, R$1,90 na verdade. Certo? Entendi. O KNRI, que é o fundo de tijolo da mesma casa, da Quineia, distribui praticamente o mesmo valor, faça chuva ou faça sol. Tem épocas que melhora, tem épocas que piora, mas ele passa longos meses distribuindo a mesma renda. Quem precisa de renda complementar precisa de previsibilidade, precisa de harmonia na sua renda. E com essa Cara, a primeira vez que alguém explicou tão facilmente, todo mundo que eu converso que entende um pouco sobre isso, sempre falou, não, é melhor fundo de tijolo do que de papel, mas é a primeira vez que alguém explica tão fácil assim. Eu ia perguntar, com essa alta de juros, a gente viu muita gente recomendando fundos de papel, né? Uhum. E aí, mesmo assim, você não achou que fizesse sentido? Faz sentido ter um pouco de fundo de papel na carteira. Ele é menos arriscado, ele é um título de renda fixa, certo? Ele não importa num fundo de papel se a vacância do mercado imobiliário está aumentando ou diminuindo, se o preço dos imóveis está aumentando ou diminuindo. Tem uma renda fixa, tem uma dívida lá. Então, do outro lado, alguém tem que pagar IPCA mais 5% ao ano, CDI mais 5% ao ano. Então, ele é menos arriscado do que um fundo de tijolo e faz sentido ter no seu portfólio. O que não faz sentido é vou todo para o papel, ou a maioria do meu portfólio para o papel, porque ele está distribuindo mais. Isso não vai durar muito tempo. O juro sobe porque a inflação sobe. O juro sobe para conter a inflação. A hora que a inflação cai, o juro começa a cair. E aí o rendimento do seu fundo de papel diminui. Enquanto o fundo de tijolo continua distribuindo lá o seu mesmo rendimento. Né? Até porque a gente já está praticamente aí, aliás, dizem que inclusive a gente já chegou no fim do ciclo de aumento de juros, né? E daqui para frente a expectativa é mais baixista, a inflação se controla, a expectativa é que a inflação se controle e que pelo menos nós não tenhamos novos aumentos, ou pelo menos não temos novos aumentos relevantes, né? Nos próximos 6 meses ou 1 ano, daqui 5 anos, a conversa vai ser completamente outra, como era 5 anos atrás. Né? Juro e inflação é um negócio que oscila o tempo todo no Brasil, no mundo. E um outro detalhe um pouco mais técnico, um imóvel bem localizado, bem gerido, ele tende a ir ganhando valor ao longo do tempo. Então, você pega um fundo de tijolo que tenha sido lançado há 10 anos atrás, a R$100, hoje ele está sendo negociado a 150. Então, ele ganhou 50% aí no período. Muito ou pouco, mas ele valorizou 50% no período. Fora tudo que ele distribuiu de rendimento, evidentemente. Pega um fundo de papel que tenha sido lançado há 10 anos e vê quanto que ele está hoje. Foi lançado a 100, ele está 100 hoje. Por quê? Porque você não tem ganho de valor, né? Não tem ganho de valor, exatamente. O patrimônio dele é perecível. Ele tem vencimento, ele devolve o seu valor, tanto o juro quanto o principal. Sim. Então você não tem um ganho patrimonial ao longo do tempo.
Mas tem uma receita que é importante, que é relevante, tá? Não é para não ter fundo de papel. É só não se empolgar na época de alta de juros e achar que tudo tem que ser papel, porque não é ele que vai segurar a sua renda ao longo do tempo. Muito interessante. Primeira vez que eu aprendo, que eu entendi, assim, pelo menos claramente, o motivo pelo qual é mais interessante tijolo do que papel. Eu também queria ouvir sua opinião sobre o cenário atual. O que você está vendo aí de fundo? Cenário de mercado, assim, o mercado de tijolo tem um descompasso. O fundo imobiliário é um ativo que ele junta dois mundos, mercado financeiro e mercado imobiliário. Dinheiro é dinheiro, não tem carimbo, deveria ser igual em qualquer mercado, mas na prática não é. A dinâmica do mercado imobiliário é diferente da dinâmica do mercado financeiro. A gente está aqui num prédio de altíssima qualidade, provavelmente um prédio classe A, né, pelas características técnicas dele. O fato da Selic sair de 8 para 12 faz cair o preço desse prédio? Não. Mas de um ativo financeiro vai mudar. Vai cair se ele tiver características pré-fixadas, vai subir se ele tiver características pós-fixadas. O mundo financeiro e o mundo imobiliário reagem diferente às características macroeconômicas, certo? Então, como o juro saiu de um patamar muito baixo para um patamar muito alto, o preço das cotas dos fundos de tijolo, principalmente, caiu muito. Mas o preço dos ativos, bons ativos de tijolo, não caiu. E isso gerou uma oportunidade muito boa de entrada. Só que você olha o rendimento que ele distribui e compara com um fundo de papel, você fala, não, mas que isso, um fundo de tijolo está dando 0,7 ao mês, um fundo de papel está dando 1,20 ao mês. Por que eu vou investir no tijolo? Porque o rendimento do fundo de papel vai cair. E o valor dele vai permanecer estável. E o rendimento do fundo de tijolo vai subir. E o valor da cota vai valorizar. O preço da cota vai valorizar, como tem valorizado nos últimos 15 dias. Eu vou sair daqui e comprar um fundo de tijolo, Beatriz. Me converteu, Arthur. Tô convertido. Amanhã vai ter na Verdade, cara. sala Sério, ao a vivo. primeira vez que alguém me explica de uma maneira tão simples que eu consigo entender assim facilmente e em pouquíssimo tempo, né, cara? De verdade mesmo, não tô falando só porque você está na minha frente, não. Agora, óbvio que com ciclos vai chegar uma hora que o preço dos fundos de tijolo vai estar caro. E é a hora que todo mundo quer comprar. Certo? E hoje a gente ainda vê Como fundos de tudo, tijolo, né, inclusive, cara? negociando abaixo do valor patrimonial, né? Sim, está começando a diminuir bastante isso, mas coisa de 15 dias atrás, você comprava ótimos fundos com desconto de 20%, 25% do valor do patrimônio. E a gente vê muita gente falando isso sobre ações, e sobre fundo eu vejo poucas pessoas falando, pelo menos, né? Sim. Inclusive, falando em pessoas, eu não sei se está na hora, o programa é seu, mas Vamos lá. eu não sei se tá. O Monstrão, nosso produtor aqui, diretor cenográfico, falou que já tá na hora. A gente tem um quadro aqui, Arthur, que chama Compra ou Vende. Basicamente, na verdade quem criou esse quadro foi o Vinícius, ele não tá aqui pra... A gente é inocente, ele eu adora muito. colocar os nossos convidados em saia justa. Sim. Mas é basicamente um quadro muito parecido com aquele Pra Quem Você Tira o Chapéu do Raul Gil. Não, e hoje eu tô aqui, ele não vai Não vou imitar imitar, não o vou imitar, Raul Gil. A gente tem alguns nomes aqui separados. E aí você só fala assim, compra. Então compra, pô, se você gosta daquela pessoa, você concorda com a filosofia dela, etc. Se quiser explicar motivos, fica à vontade. Mas você pode também legal não que operar. explique, né? Não, eu não quero operar. Você não tem nenhuma opinião a respeito. Tá certo. Você compra, Quer que eu vende, comece? não opere, né? Vai lá. Quer que eu comece? Ó, então eu já vou começar com um nome que sempre tá aqui. E que inclusive a gente falou agora há pouco tempo aí sobre marketing agressivo, etc. E até um nome que distou aqui de todo o resto. É só Eu já pra não perder o costume. Vou começar com ele porque a gente põe ele em todos os programas. Você comprou vende Ports Trader. Mas pensando por essa persona de extremo agressivo e venda de infoprodutos. Cara, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Sério? De tal forma que eu não opero e provavelmente venderia se eu soubesse quem é. Assim, Ele só pra te posicionar aqui, ele é o cara com mais relevância no mercado de trade, especificamente. Talvez ele seja o primeiro cara que tá aqui furando a bolha, né? Ele é o que tem mais seguidores, ele deve ter mais de 1 milhão de seguidores, Sim. aparece, enfim. Mas Eu ele vou- é controverso, porque a gente colocou ele aqui, ele é bem controverso porque ele é um cara, aquele cara que a gente falou, do marketing agressivo, que promete muita coisa, enfim. então, é o tipo da coisa que eu não vou ver.
Assim, eu não assisti o Não, debate. nem chega em você, né? Você não é impactado por esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, não assisti o debate presidencial, não tenho interesse nesse tipo de coisa, entendeu? Comparando quem que é o... Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque esse lance do marketing agressivo, das certezas, da coisa muito... Chegou na política, lógico. É verdade. Se vende relatório de análise, vende voto para presidente também, certo? E eu não tenho absolutamente nenhum interesse nisso, não tem conteúdo nisso, não me interessa. Certezas não me interessam, eu só vou atrás das dúvidas. Então, de fato, não estou fazendo tipo, eu não tenho a menor ideia de quem seja, cara. Perfeito. Beatriz. Eu só queria fazer um comentário. Sobre o Portes? Portes. Eles ficam aqui ó, com seu nome na boca porque eles querem que você venha aqui. Claro, é óbvio. Então... Tá convidado. Tá O dia que você quiser vir. Monstrão? Tem o telefone dele? Tá ligando pra ele? Vai, Beatriz. Tá, agora posso ir na ordem? Manda bala, o programa é seu. Professor Baroni, do seu nicho. Compro o lote. Compra o lote. Eu gosto do Baroni também. Inclusive, teve um programa aqui, né? Com o Thiago Reis, né? Com o Thiago Reis. Você tava lá com eles ontem, né? A gente teve um jantar com eles ontem. A gente não, porque eu não fui convidado, cara. Foi sim, ele tá fazendo tipo. Mas o pessoal do Assuno, muito legal, a gente gosta aqui. A gente ativa, né? Bom, então eu vou continuar na ordem, já que você... Vai na ordem. Começou aqui na ordem. Você comprou vende Felipe Miranda. Isso eu vendo. Com todo respeito, mas eu vendo. Mas por conta dessa parada do marketing agressivo, exatamente. Olha que interessante. Muita gente me fala assim, cara, eu assino Empíricos, o marketing é horrível, o conteúdo é ótimo. Pô, já ouvi isso. Muita gente fala isso. Eu nunca li. Porque se eu não me identifico com o marketing, eu não vou buscar aquele conteúdo. E eu conheço muita gente que passou pelo Empíricos e que aí, vou ler o cara, né, que montou a casa dele, ou que está trabalhando em outro lugar, ou que é analista de um grande banco, e realmente o conteúdo que o cara faz é muito bom. Então, muito provavelmente era bom lá dentro. Mas eu não consigo, separar as coisas. Se o marketing, a meu ver, não tem um bom nível, por que eu vou achar que o conteúdo tem? E eu já ouvi isso de mais de uma pessoa também, cara, que, olha, o marketing dos caras é muito agressivo, mas dentro da plataforma, né, dentro dos relatórios, o conteúdo é interessante. Agora, eu vendo produtos educacionais, curso online, então desde 2016. Quantos eu vendi, quantos ele vendeu? Então, do ponto de vista de marketing, ele está corretíssimo. Sim. Tá? Só que essa é uma transição, eu falei agora há pouco, teve professor que perdeu o bonde e não fez a transição para online. Essa transição do conteúdo para influência, eu não quis fazer. Esse é um bonde que se eu perder... Foi escolha mesmo. Foi uma escolha. Show. Sim. Eu sou assinante da Empíricos tem um tempo e eu gosto muito do conteúdo. Falo aqui. Empíricos é concorrente agora, viu, Beatriz? Só para deixar claro isso. Não, mas tô sendo sincera. E eu, inclusive, aprendi muito lendo relatórios deles. Então, acredito. Eu vou nessa filosofia de Você foi impactada pela Betina? Fui impactada por todos os anúncios possíveis, né? Porque você quase... O remarketing deles vem até no sonho, que você sonha com a pessoa, de tanto que aparece pra você, né? Aquela lavagem cerebral. Mas o conteúdo, realmente, eu gosto. Eu vou confessar que eu acho que minha assinatura já expirou e eu não renovei, mas... o tempo que eu acompanhava fielmente, eu aprendi muito. Então vai pro próximo. Marília da Nord, outra casa de análise, né? A gente trouxe aqui. Compro também? Lote também. Gosto bastante do conteúdo e do marketing que eu acho que chega num meio termo muito bom. Muito bom. Sabe que é necessário, ela sabe que ela tem que vender mais do que eu já vendi na vida, certo? Mas então a Nord como um todo... sabe chamar atenção, mas com conteúdo que tem uma qualidade muito melhor do que a maioria do marketing agressivo que a gente vê por aí. Eu confesso que eu também me identifico mais com esse marketing meio termo assim, da Nord, da Suno também. A Speech também faz um marketing um pouco menos agressivo, né? E para fechar aqui, o nosso último nome do Comprovende, você Comprovende Professor Mira. Compro o lote também. Aí, olha que... não é o marketing, é a linguagem, é uma outra linguagem que é super importante. E isso eu sou super a favor, tá?
o marketing agressivo é uma coisa que não me agrada. Agora, linguagens diferentes são super importantes. Eu sou aqui, esse negocinho que dá sono, sabe? Aí vem um cara com uma outra forma de abordar, uma outra linguagem, nota 10. Vocês não colocaram o nome aí, favelado investidor. Cara, eu ia falar sobre isso. É ótimo, o cara ter uma outra linguagem, ele atinge um outro público. Porque são públicos diferentes, né? Se a gente não falar a língua daquele público, como a gente vai quebrar essa bolha, né? E depois as pessoas vão crescendo, evoluindo, mudando de característica, de circunstância, de perfil, né? Perfil de investidor é perfil de vida. E depois alguém que começou pelo conteúdo de A, B ou C, ele pode passar a se interessar pelo meu, pelo seu e tal, mas eu não vou ter a linguagem, a capacidade de atingir todos os públicos. Então, ter pessoas que fazem conteúdo de qualidade com linguagens diversas, isso eu acho fenomenal. Boa. Perfeito, eu também, cara, eu sou super a favor, até porque eu sou meio da roça, né? Percebeu, né, Beatriz? Eu falo, Ele adora falar que ele é puxado. roceiro. Então, daqui a pouco você tá aí especialista em fiagro, tá vendo? E é um nicho bem interessante, né, cara? Eu Sem comecei dúvida. a estudar um pouco a respeito. Inclusive, o Thiago teve aqui, eles falaram sobre o fundo que eles estão lançando, né? Mas enfim. Arthur, muito obrigado pela sua presença. Não, a gente... Você vai fechar? Fala, o que você quer? Eu queria que ele comentasse esses dois filmes. Ah, então tá Pode bom. voltar, Então vai, mas manda tá. bala. Não tem que voltar não, aqui é tudo, quem sabe faz ao vivo, Beatriz. Eu já ia pedir pro Arthur falar sobre as mídias dele, mas manda bala. Eu sei que o povo gosta de uma recomendação, então a gente incorporou nesse Compra ou Vende alguns fundos, na verdade 2. Sugestões do Felipe, inclusive. Você tá fazendo uma batalha dos fundos aí? Não, pode ser uma batalha, pode escolher um ou outro, mas a gente queria também ouvir sua opinião sobre eles, porque eu, na verdade, não sei por que você selecionou esses fundos em específico. Você vai entender. Não, na verdade, esse primeiro é um só fundo que eu da escolhi. Suno, e esse aqui, eu não sei por que você escolheu. É um dos mais famosos aí, né? O HGLG. O HGLG11 e o outro é o... Que letra, hein, SNCI11. Beatriz? É SNCI11 e o HGLG11. Bom, primeiro eu não sou analista, certo? Eu tenho opinião aqui, mas não é uma recomendação. E aí você selecionou 2 fundos bem diferentes, um de tijolo, outro de papel. É justamente por isso que a gente acabou selecionando os diferentes. A gente já entendeu agora qual é a sua posição. Acho que ficou meio sem sentido agora. E, então, dentre os dois, para o meu perfil, para o que eu pretendo para o longo prazo para minha carteira, eu preferiria o HGLG11. Depois de tudo que eu aprendi nesse programa, eu também preferiria o HGLG11. Beatriz. Agora a gente não tem nem mais Eu sou direito à Eu opinião. sou Tim Tijolo. Então tá bom, agora você fecha o programa aí. Arthur, muito obrigado, cara, pela sua presença. Obrigado, de verdade. belo papo. Eu, cara, não tinha tanto contato com o seu conteúdo, mas, pô, gostei muito. Pra você aí que ainda não segue o Arthur, siga o Arthur. Inclusive, fala pro pessoal como é que eles te encontram. Se quiser falar um pouquinho mais também sobre o Clube FI, fica à vontade. Bom, vai me encontrar como Arthur Vieira de Moraes em praticamente todas as redes, Instagram e tal. No YouTube especificamente, com o meu nome. Tem o meu canal próprio lá, eu faço um programa todo sábado chamado Fatos Relevantes. Então faço um resumo dos fatos relevantes da semana. É uma grande diversão, isso todo sábado ao vivo. E no Clube FI, falei de um monte de coisa que a gente é lá e a gente também é uma rede social. Você me segue no Clube FI. Então vai lá, faz o seu cadastro gratuito, participe dos fóruns e procura lá o @prof_Arthur. Então quando eu fizer comentários, você vai receber um aviso lá mesmo, uma notificação. Tem uma ferramenta muito legal que são os comentários, o nome é sempre trava-língua, são os comunicados comentados. Então sai um fato relevante, um relatório gerencial, alguma coisa assim, que sai, é público e o robozinho já disponibiliza dentro do Clube FI. E aí eu vejo alguma coisa lá que está meio complicada, muito juridiquês, muito financeiro, eu gravo um videozinho e disponibilizo. Pô, que legal, cara. Bem legal. Para quem está lá dentro do Clube FI. Então me segue lá que você vai ser notificado quando eu subir um vídeo. Que legal. Então se você ainda não tem sua conta no Clube FI, a gente vai colocar aqui na descrição também o link para você acessar e seguir o professor Arthur lá. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, eu acho que é um assunto que a gente só começou a arranhar a superfície aqui. Se pudesse, a gente continuaria a ficar pelo menos aí mais uma horinha conversando. Quem não deixa a gente continuar é aquele rapaz ali, ó. E ele é um pouco agressivo, ele é forte. Eu fico com Largo. Obrigado, professor Arthur. Valeu, obrigado Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, gente. E eu quero voltar. Você? O que você acha, Monstrão? Você que é nosso diretor de cenografia e... Eu vou voltar. Tá aprovada?
Vocês querendo ou não, eu vou voltar. Então você que tá nos assistindo, vota aqui nos comentários se você prefere o Vinícius ou a Beatriz. Ou então você prefere o Vinícius e a Beatriz e eu fico de fora? Pode ser também, né? Obrigada, pessoal. Até a próxima.